Isso aí, pessoal, beleza? Conseguimos finalizar a versão 1 da apostila aqui, né? Sempre vai ter pontos a serem melhorados. Mas aqui é aquela capa que vocês ajudaram a escolher, né? Ficou bem bacana, né? Robótica educacional, do básico ao intermediário, né? Quer dizer, começa do ponto onde a pessoa não sabe nada, não conhece nada e chega até o intermediário aqui, né? São 20 projetos, na realidade tem 19 ali, né? E aqui a gente está usando programação em blocos. Por que é programação em blocos? Porque quando esse projeto foi feito, tinha crianças lá que ainda não estavam alfabetizadas, né? Então os mais novos tinham 6 anos. Tinha um, inclusive, que não tinha 6, né? Quando perguntaram para ele, ele falou, vou fazer 6 agora o mês que vem, né? Mas já estava programando lá. E essa linguagem de blocos, ela é bem legal, por quê? Porque ela é muito intuitiva, né? Então aqui tem a listagem dos projetos aqui, né? O índice com eles. Depois tem um prefácio, né? Falando sobre o que é isso daqui, né? Qual que é a finalidade, que foi desenvolvido quando a gente estava num treinamento lá no Hub de Tecnologia de Cordeirópolis, né? Com o nosso amigo Edivaldo, um pessoal muito gente boa lá. E daí o que aconteceu? Projeto 1, acionando LED acionado por um botão. Então o que a montagem está aqui, né? A gente pode verificar. Então nós vamos ter o Arduino, que é a placa controladora. Daí tem os periféricos, né? A entrada para ele, que é um botão, e a saída, que é o LED. E daí, o que acontece? Esse daqui é a simulação no software, no Tinkercad, né? Aqui não é uma foto real, é como uma pessoa vai ver no Tinkercad. Daí depois a gente vai... Tem um videozinho que tá lá no canal, então você vê como pegar essa placa aqui, como pegar o protoboard, como funciona o protoboard, as ligações dele, tudo. Então essa parte a gente não colocou na apostila, quem sabe seja até interessante colocar como um anexo depois, né? E daí o que acontece? Aqui o funcionamento esperado. Você dado o comando para iniciar a simulação, nada acontece, ou seja, o LED continua apagado. Quando apertamos e seguramos o botão acionado, o LED acende, e quando paramos de pressionar o botão, o LED volta a se apagar. Então, e daí como que funciona? Aqui está a programação. Na realidade, não sei por que esse daqui está o primeiro aqui, aqui não é tão simples não, né? Mas está aqui o primeiro. Depois esse outro aqui é um pisca-pisca com 5 LEDs, né? Esse já é mais tranquilo, embora pareça esse daqui ser mais simples, mas aqui tem algumas definições, né? Mas é interessante por quê? Porque ele é bem didático, né? Então ele vai falar o seguinte, ele vai considerar o seguinte. Só explicando esse, depois a gente vai para o próximo. Esse botão aqui, ele tem o que? Ele tem uma alimentação positiva, que está aqui. E daí a saída dele vai estar vindo aqui para o pino do Arduino. Então vamos ver, ó, lê o pino digital 5. Então o botão aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho, fica mais fácil para a gente visualizar. Isso, então tá aqui, ó. Aqui aumentou demais também, né? Vou voltar um pouquinho. A gente vai aprender, ó. Então tá aqui o botão. Esse pino aqui, os pinos do Arduino, nós vamos definir eles se eles são entrada ou saída. Então esse pino 5 aqui, ele está sendo definido como uma entrada e o pino 8 como uma saída. Então o que acontece? Esse pino 5 ele vai receber um sinal que pode ser de mais 5 volts ou de 0 volts. E como que acontece isso? Quando esse botão aqui é acionado. Então, no primeiro momento, sem o botão estar sendo acionado, vai estar acontecendo o seguinte. O pino 5 ele vem, daí essa ligação aqui, essa coluna 18, todo mundo que está nela está ligado. Então esse fio aqui está ligado com esse vermelhinho aqui, ligado com a ponta desse resistor. Outro lado do resistor está ligado aqui na coluna 22, ligado com esse preto e vem aqui para o negativo. Então, no primeiro momento, quando a gente liga e o botão não está acionado, essa porta 5 aqui, através desse laranja, está conectado no resistor e está vindo para o terra. Ela também está conectada no vermelho e vem para cá. Mas como esse botão não está acionado, ela está parando aqui. Então, para essa entrada não ficar pendurada, sem estar em 0 ou sem estar em 1, a gente coloca esse
resistor aqui que é chamado resistor de pull down. Por quê? Porque ele fica pendurando o pull, né? Fica puxando, conectando a entrada no terra. Aí quando o botão é acionado, o que vai acontecer? A resistência do botão é praticamente zero, se ele estiver em boas condições, né? Muito menor do que essa daqui, que é de 10.000. Marrom, preto e laranja é 10.000. Então quando a gente aperta aqui, esse positivo que está na coluna 27, ele vai fechar aqui por dentro do botão com a coluna 25. Aí ele vai vir pelo fio vermelho e vai vir lá para o pino 5. Então essa entrada 5 do LED vai entender, do Arduino, vai entender que está em nível lógico nível lógico 1. E daí o que acontece aqui, né? A gente chegando lá na programação, a programação fala assim, ele pede para ler o pino digital número 5. E daí ele põe essa condição, se o pino digital número 5 for igual a 1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o pino 8 e vai definir como baixo, vai mandar baixo para ele. Se não, ele vai mandar alto para o pino digital número 8. Então o pino digital número 8 é saída aqui. Aí o que ele está falando? Se a entrada que ele está lendo tiver em 1, ele vai falar, vai apagar o LED. Se tiver em 0, que é o outro aqui, né? Ele vai fazer com que esse LED fique aceso. Então apertou aqui, ele apaga, soltou, ele volta a ficar aceso. Então essa é a lógica que está ali. Aí na sequência a gente tem esse pisca aqui, né? Que dá até para diminuir um pouquinho o zoom. O pisca aqui que vai acontecer são 2, 4, 5 LEDs que estão conectados aqui. Nesse daqui já é interessante porque não tem nenhuma entrada, são só saídas. Então ele está usando as saídas 9, 10, 11, 12 e 13, cada uma delas para um LED. E daí a programação a gente faz assim, começa definindo, né? O pino 9, 10, 11, 12, 13, todo mundo como alto. Então começa com todos eles acesos. Aguarda 1 segundo, aí apaga todo mundo, aguarda 2 segundos e volta aqui para cima. Então ele fica fazendo esse loop, todo mundo aceso, apagou, esperou 1 segundo, apaga todo mundo e volta para lá. Então esse código é bem enxutinho, e aqui é interessante que vocês começam a ver como fica fácil mesmo para quem não escreve, né, ainda. O que ele tem que saber, né? Qual o pino que ele usou. Qual o pino que usou? Tá mostrado aqui na plaquinha. Quando você vai fazer a montagem, então estamos usando aqui, ó. A placa Arduino é essa, então ele usou o pino 9, 10, 11, 12 e 13. E aqui a gente usou até uns fios coloridos, né, para ficar bem didático. Então colocou um cada um. Aí, o que acontece? A saída dessa placa é 5 volts. E o LED ele não aguenta, o LED comum não aguenta 5 volts, ele aguenta 2,5 volts, quase 3. Então o que a gente tem que fazer? Tem que colocar esse carinha aqui, ele chama resistor. Por quê? Porque ele vai resistir um pouco a passagem da corrente, ele vai diminuir a corrente que está passando aqui para não ir muito forte para o LED. Então, nós temos aqui, se está saindo 5 daqui, em cima desse cara tem uma continha que a gente faz, né? Vai ficar mais ou menos 2,5 volts e os outros 2,5 volts ficam em cima do LED. Então, para cada um deles foi colocado um resistor. Quando ligar, todo mundo aceso. Aí, quando passar 1 segundo, apaga, fica 2 apagados e depois volta todo mundo a acender de novo. Então, essa é a lógica. Todo mundo aceso, 1 segundo apagado. Todo mundo aceso durante 1 segundo. Aí apaga todo mundo, espera 2 segundos e volta a acender aqui de novo. Tá, então daí, o que acontece, né? O que é legal? E se eu quisesse que na hora que começasse, esse daqui está aceso, esse apagado, esse aceso, esse apagado, esse aceso e depois inverte. É só a gente lembrar aqui quem está em cada porta, por exemplo, o pino, quem que está no pino 9. Pino 9, aqui ó, pino 9 é esse azul. Aqui a gente já fez até essa parada aqui, ó. Cada fiozinho da cor do LED. Então aqui o azul, laranja, amarelo, verde e vermelho. Então se eu quiser apagar o azul, depois acho que no exercício de baixo, a gente colocou um sequencial de LED, né? Então daí o que vai estar acontecendo? Eu tenho também 5 LEDs, acho que a mesma montagem. Aqui que é interessante, né? A gente fez essa montagem aqui com pisca-pisca. Aí sem mexer na montagem, nós só vamos mexer na programação. Então a programação era essa.
Aí nesse daqui a montagem continua sendo a mesma, só que mudou a programação. Então isso daqui é o conceito que usa muito na indústria, que é o CLP, né? Controlador Lógico Programável, onde você tem o mesmo hardware, que é a parte física, porém a parte lógica ela muda. Então aqui ó, nós definimos o pino 13 como alto, esperou, então tá tudo apagado, né? Aí que ele vai fazer? Ele acende o 13, espera um segundo, acende o 12, aguarda mais um segundo, acende o 11, aguarda um segundo, acende o 10, aguarda um segundo, acende o 9 e aguarda 2 segundos. Depois que aguardou esses 2 segundos, tá todo mundo aceso. Acendeu esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. A hora que acendeu o último, ele espera 2, apaga todo mundo, fica 2 segundos apagado e depois começa de novo. Então é a mesma montagem aqui de cima, porém mudou o código dele. Então a gente tem o mesmo sistema funcionando de uma maneira diferente. E assim por diante. Vocês viram aqui, ó, fez a montagem física, fez uma programação. Manteve a montagem física, fez outra programação. Daí em cima disso daqui, se quiser mudar alguma coisa, não, eu quero que esse daqui pisque 3 vezes, depois esse daqui pisca 2, daí você pisca 4. Então é só a gente fazendo o arranjo aqui, né? E depois tem outras coisas também, né? Por exemplo, posso criar rotinas, né? Que aqui é a programação da maneira mais raiz possível, né? Então vou escrevendo aquilo que eu quero que aconteça. E nem estou escrevendo, estou pegando o bloco. Então, ó, peguei o bloco aqui do 13 e quero que ele esteja aceso. Aí quero que fique 1 segundo aceso. Se eu quiser que ele apague e volte a acender, então eu colocaria aqui de novo. Apaguei ele e tal, voltei. Ou eu posso criar uma rotininha e quando eu chamar essa rotina ele vai piscar 10 vezes. Ah, pisca LED, repete 10 vezes. Então tem todos esses artimanhos. Mas no começo a gente começa bem assim mesmo, que é o bloco, cada bloco para você entender como funciona. E uma vez feito o negócio da maneira simples, né, aí fica mais fácil para fazer das outras maneiras, para ir sofisticando a coisa. Tá ok? Vou parar isso daqui para não ficar muito grande o vídeo aqui, depois a gente faz um outro. Valeu, gente? Abraço!